Fala, companheirada, tá começando mais um episódio do nosso Fala, companheirada, do nosso podcast do PT Brasília. Hoje recebendo o próximo governador do Distrito Federal, Leandro Graz. Muito obrigado por ter aceito o nosso Valeu, meu convite. querido. Tamo junto. Leandro, sei da correria aí da campanha eleitoral, queria ser bem objetivo contigo, te perguntar como que você começou, não na política, mas quando você lançou um olhar sobre a vida simpático à justiça social, crítico à desigualdade, como que a desigualdade afetou você e ajudou a construir o humanista que você nos dias de hoje, né? Luiz, começou na escola. Começou na Pastoral da Juventude. Eu estudei em uma escola confessional católica, o Colégio La Salle, e lá tinha a Pastoral da Juventude Estudantil. E a Pastoral da Juventude, tanto estudantil quanto a PJ mesmo, a Pastoral da Juventude Universitária, traz uma proposta de formação integral, é como a gente chama. E trabalha as dimensões da formação da liderança juvenil, trabalha as dimensões do ser humano na perspectiva do autoconhecimento, da integração, da consciência política, da evangelização e também a proposta da competência técnica, né? De você aprender a fazer, Uhum. aprender a liderar, aprender a falar em público, aprender a tocar um instrumento, você poder aprender a redigir, para você poder afirmar uma ideia. Então, Sociabilizar, né? exato. Então, foi um processo, foi uma experiência de formação humana, humanista, que eu tive o privilégio, a oportunidade de receber na escola, e ali eu me tornei uma liderança. Me tornei uma liderança da pastoral, e a Uhum. origem do PT tem muito a ver também com esse Claro, lugar, com as comunidades eclesiais de base, sim. com a ação católica geral. Dali é que eu começo a caminhar, e depois na própria escola me envolvendo com outros projetos, com missão Uhum. educativa. Eu fui para o Nordeste algumas vezes, o semiárido nordestino do Piauí, do Sergipe, para formar outros líderes jovens, para participar da formação de comunidades de base. Então, ali entre meus 12 e os meus 17 anos foi esse início Uhum. da minha trajetória política, social, e que me forjou humanamente, me forjou criticamente, para depois, na universidade, na minha formação como professor, eu poder continuar exercendo a minha luta e defendendo as minhas causas. Sim, sim. As nossas, né? As nossas. Não, é interessante você falar, inclusive, da fundação do PT, da participação dos movimentos eclesiais de base, mas ao longo da esquerda toda, né, a JUC, né, tinha sempre a Juventude Universitária Católica, sempre do lado da democracia. Queria te perguntar como que você vê a tentativa de instrumentalização da fé que a extrema-direita faz no país, né, dividindo o país. Eles sim dividem o país com base na religião, uma religião que prega o amor, a solidariedade, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças. Como que a gente chegou até aqui, né? Enfim, inclusive lideranças religiosas, não todas, né? Inclusive acho que a minoria, né? Que se engaja politicamente a serviço de um projeto excludente. Né? Eu não consigo olhar esse processo descolado também da mudança cultural que a gente teve ao longo dos últimos anos. As instituições tradicionais, entre elas a própria igreja, não só a igreja católica, mas a institucionalidade eclesial, ou ela mesmo que nas igrejas protestantes históricas, foi dando mais lugar a modelos de fé, modelos de formação de fé mais individuais e individualistas. Uhum. Então, a gente estava falando aqui de comunidades eclesiais. A lógica de comunidade se enfraqueceu. Não se enfraqueceu só na igreja. Se enfraqueceu também na escola, se enfraqueceu no bairro, Sim. se enfraqueceu no partido, inclusive. Na medida que a gente tem cada vez mais dificuldade de associar o indivíduo a um projeto mais coletivo. Uhum. Então, é uma mudança de cultura que a gente está vivendo. E a igreja, obviamente, também passou por isso. De forma que deu mais força, ou adquiriu mais força, esse modelo de liderança mais centralizado no indivíduo. Então, é o pastor que fala e a comunidade segue. É o padre que fala e a comunidade segue. Uhum. Você não consegue mais criar uma linha em uma perspectiva mais coletiva. Então, hoje você vai numa paróquia, parece que você tem uma orientação específica. Você vai na outra, tem outra orientação. Você vai numa outra, tem outra orientação. Na Uhum. igreja pentecostal e nas igrejas evangélicas, de forma geral, também. Hoje tem igreja autoral. Uhum. O indivíduo vai lá, abre um espaço, batiza, dá o nome, ele diz que é pastor. Muitas vezes nem teologia ele fez, Uhum. não tem nenhum processo de formação da fé naquela pessoa. E ela começa a pregar e ela começa a influenciar a comunidade. Uhum. E aí tem um outro processo, uma outra etapa, que é a vinculação disso ao poder econômico.
muitos falsos profetas e falsos pastores passaram a utilizar esse lugar, que é o lugar da pastoralidade ou de autoridade de fé, para manipular, para tirar dinheiro dos fiéis, construir grandes negócios, Uhum. formar grandes impérios que hoje têm dinheiro até fora do Brasil. E a população, a comunidade, as pessoas que vão até lá, muitas vezes vão em busca de uma palavra, de um conforto, de um acolhimento, e infelizmente são manipuladas. Uhum. Eu sou totalmente contrário a essa vinculação ou ao uso político-eleitoral das igrejas. Uhum. E eu tenho visto muitos evangélicos, principalmente, já percebendo isso, também negando esse tipo de coisa. Sim. Leandro, você é professor. O que que você aprendeu em sala de aula que pode te ajudar a governar o Distrito Federal? A sala de aula é, por si só, um lugar de diversidade. São 30, 40 alunos, às vezes até mais, né? Com a sala de aula lotada. Cada um é uma história, cada um vem de um lugar, cada um tem uma forma de pensar. E eu, enquanto professor, aprendi ao longo da minha vida que eu precisava respeitar isso. E que nenhum aluno ia aprender do mesmo jeito, nenhum aluno, os vários alunos não iam ser avaliados da mesma maneira. Uhum. Então, cada um aprende de uma maneira e cada um tem que ser avaliado de uma maneira. E isso, para mim, foi uma grande lição para a vida pública. Porque eu preciso escutar cada pessoa, eu preciso entender cada realidade se eu quiser propor algo para ela. Se eu não tiver escuta, eu não consigo ter a proposição. Daí vem a participação e a própria democracia. Então, não tem democracia sem participação, não tem democracia sem escutar a população e deixar que ela influencie também. Uhum. E eu, como professor, sempre fui muito aberto a permitir que os meus alunos decidissem sobre como a gente ia fazer as coisas. Por exemplo, ao final de um bimestre, de um trimestre, qual a avaliação que eles queriam que a gente fizesse? Era um texto escrito? Uhum. Não, era um seminário? Sim. Vamos fazer uma prova objetiva? Vamos fazer um outro tipo de avaliação? Eles que sempre propunham e eu sempre acatava. Uhum. E eu acredito que a escola precisa ser esse lugar da escolha. A escola tem que ser o lugar da escolha. Se a gente fala da gestão democrática, da escola democrática, como é que a gente tem isso? Se o aluno entra e sai, durante 6 horas ele fica ali, sentado na cadeira, ouvindo 5, 6 pessoas diferentes Uhum. falarem sobre assuntos diferentes e em nenhum momento ele pode influenciar aquilo. Sim. É um contrassenso, uma contradição. Uhum. Acho que é uma escola democrática para fortalecer a democracia. Essa escola precisa ser também a escola da autoria, da liberdade, da manifestação, do pensamento, das ideias, e não a escola do silenciamento e da imposição ou da reprodução. Sim, e também um pouco da, vamos dizer assim, da autoridade da ciência, né? Onde a ciência impera, o conhecimento impera. Isso é muito importante, né? Até porque o conhecimento é passível de debate. Ele Claro. não está dado, né? É uma coisa que eu, especialmente nos últimos anos de docência, procurei fazer, é estimular que os meus alunos pudessem criar a partir do conhecimento que eles tiveram acesso. Uhum. A gente acha que o lugar do professor, o papel dele é dar aula. Uhum. O dar aula, até na minha avaliação, reduz muito o papel do professor. Como se eu pudesse dar alguma coisa para alguém e aquele não pudesse me dar nada em troca. Exatamente. A educação é Aquela própria comunicação. interpretação errada de aluno é sem luz, né? Aluno, aquela coisa E alguém vai errada, iluminá-lo. né? Exato. E eu entendo a educação como comunicação. Não tem educação sem troca, sem partilha. Uhum. Entre professor e aluno, entre alunos, entre professores de uma mesma escola. Sim. Eu entendo que isso é base da aprendizagem. Essa troca, né? Não, muito interessante. E, assim, é sempre importante lembrar que o Leandro é candidato a governador do Distrito Federal com o número 13. E, claro que a pessoa que ele é hoje, o candidato que ele é hoje, ele traz na bagagem coisas que ele já fez. O Leandro foi deputado distrital. E eu acho que, além do compromisso com a educação, uma coisa interessante é você propor coisas do novo mundo, assim, que os homens, por exemplo, precisam refletir, né? Algumas leis que você fez para as mulheres, né? Os ônibus exclusivos, né? Em horário de pico, né? Essa lei é sua. Aquele selo Mulher Livre para empresas que empregarem uma parcela, 5%, né? De mulheres vítimas de violência, um novo recomeço, reinserção no mercado de trabalho, isso é muito importante. A questão dos fraudários para os banheiros masculinos, isso é muito importante, porque tem muito malandro aí que fica jogando desculpa aí. Não, é banheiro não, agora tem também, e é uma lei sua, Vai né? trocar a fralda também. Tem que trocar a fralda também. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação
na CLDF sobre esses projetos. Tem outros projetos também, o vacinômetro, né, que é para dar mais transparência, né, à política de vacinação, né, em um período, né, de tanto negacionismo, né, os acompanhamentos nas UTIs. Só quem passou por isso sabe, né, o drama, o medo da solidão e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse período de 4 anos na CLDF, mas com mais de 30 leis aprovadas, é isso, né? Exato. Eu venho da educação, venho da escola, militei a minha vida inteira e apoiei pessoas que eu acreditava. Aqui desde 94, depois de 98, as campanhas do PT, a campanha do Cristóvão Darlete, depois a própria Magela em 2002. Sim. Então, eu sempre fui uma pessoa que militou, mas eu, até 2014, não havia me filiado a nenhum partido político. Embora eu tivesse uma relação muito forte com o PT, eu fui me filiar, primeiramente, a convite da Marina Silva e do grupo ligado a ela, para apoiar a sua candidatura e ajudar na construção do programa de governo naquele momento. Sim. E, no segundo turno, nós apoiamos a presidenta Dilma. E dali começa a minha relação mais profunda do ponto de vista partidário. Em 2015, é criada a rede. E Você esse se filia grupo, primeiro ao PSB, naquela aquela registro é filiação negado, coletiva, né? filiação democrática, inclusive muita Exatamente. gente. Muita gente boa, Sirquis, né? Saudoso Muita gente Sirquis estava legal, lá. muita gente legal. Né? Era a turma que estava dando origem à rede, né? Só que em 2013 a rede não conseguiu ter o registro. E aí foi todo mundo ali PSB para trabalhar na campanha do Eduardo da Marina. O Eduardo faleceu, infelizmente. Claro. E a Marina assumiu o lugar de candidata a presidente da República. Dali, depois, a rede é criada e eu sou filiado à rede. Passam os 3 anos e eu, pela primeira vez, me candidato a alguma coisa. E foi interessante, porque como eu não era alguém público na cidade, alguém conhecido, a minha campanha foi uma campanha muito artesanal. Então, ela foi uma campanha de redes. A minha rede de professores que trabalharam comigo, de estudantes que foram Redes meus sociais, alunos. mas não digitais, né? Como diz o presidente Exatamente. Lula. Redes concretas. A Sim. rede da música, né, da turma que me conheci da música, a minha rede da área ambiental. Eu tinha estudado e trabalhado com a parte de gestão ambiental. E aí foi. E aí essas redes se somando, viabilizaram a minha eleição em 2018. Eu entro na Câmara Legislativa. O Ibanez foi eleito governador contra o Rodenberg no segundo turno. E eu entro na Câmara com muita autonomia, muita independência, para fazer aquilo que eu acreditava. Você faz oposição Ibanez desde o primeiro dia do governo dele. Né? E aí é uma loucura, porque dia 5 de janeiro, tinha acabado de tomar posse, o Ibanez manda para a Câmara Legislativa o primeiro projeto de lei dele. Qual foi? Foi o de criação do IGES. Ele tinha falado a campanha inteira, né, no debate, que ia extinguir o modelo do Instituto Hospital de Base. Ele ampliou, né? E ele ampliou. E ali foi o primeiro Depois embate. ampliou de novo, né? E ampliou mais ainda. E começou daquele jeito, a gente já fazendo uma fiscalização muito dura em relação ao governo ibanês. Primeiro ano do meu mandato foi um primeiro ano intenso de participação, de fiscalização. Eu fui a todos os hospitais regionais, já tinha ido aí a quase todas as UPAs à época, dezenas de escolas de UBS. E a gente tinha um projeto que era o GRAS Escuta. Então a gente fazia escutas territoriais para decidir o orçamento do mandato. Como é que a gente ia destinar as emendas parlamentares. Então, o orçamento participativo que a gente fazia para dizer onde ia gastar. Você já estava um pouquinho no PT, né? Já estava ali, né, inspirado ali pela experiência petista do orçamento participativo. E aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, dia 13 a gente tem aqui o primeiro caso conhecido, né, que foi aquele que foi para o Algarran, aquele casal que veio da Itália. Eu fui ao 2020, Algarran. você lembra o mês? Março de 2020. 13 de março de 2020. Aí, dia 15, o ex-presidente da República, que está preso, inominável, ele vai lá e reúne uma galera na frente do Palácio Planalto. Gente que tinha vindo da comitiva de Washington, gente que estava contaminada. É verdade. E começou a se espalhar o vírus ali. Logo no dia seguinte, o governador decreta o isolamento social e a gente pede o impeachment do Bolsonaro. Eu fui o primeiro a pedir o impeachment do Bolsonaro. Por vários crimes, entre eles, ter atentado contra a vida da população. A população de Brasília, né? Que De o Palácio Brasília. fica aqui em Espalhando Brasília. vírus aqui. Exatamente. E aí foi uma loucura, porque aí tem uma explosão em torno do meu mandato e muita gente querendo saber quem eu era. E aí, ali na pandemia, eu vou para a linha de frente de enfrentamento realmente ao Ibanez, de denúncia, fiscalização.
Um mês depois, a gente descobre que eles estavam superfaturando teste rápido de Covid. Aí vem a operação falso negativo e a prisão do secretário de saúde. E eu propus a CPI da saúde. A gente tinha, na época, 13 assinaturas. Era para ter sido instalada. À época, o presidente da Câmara, Rafael Prudente, do MDB, do Partido Ibanês, senta em cima do pedido, cozinha o pedido e não implementa a CPI. Até que um deputado retira a assinatura, que foi o Daniel Donizete. E a retirada de assinatura do Daniel Donizete faz com que a CPI perca a prioridade. E a gente vai andando e muito mais crime aparecendo, problema de leito de UTI, servidor que não tinha mais material para trabalhar. E aí foi uma coisa, assim, muito dura, né? Que a gente começa a ter um número de mortes muito grande. A pandemia vai arrefecendo, o Bolsonaro nega a vacina, depois vem a vacina. E a gente passa por aquele ano duríssimo, né? Um ano do meu mandato, praticamente, indo muito pouco à rua, indo nos hospitais ali com capote, máscara e tudo mais, para poder fiscalizar e denunciar e levar isso à frente. O que me gerou um bônus, né? Me gerou uma visibilidade, pela imprensa principalmente, mas também um ataque permanente do Ibanez e dos seus grupos, né? E da sua base e dos blogs, os portais que recebiam dinheiro do GDF. Um ano ali de perseguição, a gente propõe a CPI do IGES, eles também sentam em cima, tinham 8 assinaturas. E ali foi um período difícil, assim, de enfrentamento, mas também de muita proposição, né? Essas leis que você citou, legislamos muito sobre mulheres, sobre meio ambiente, educação. Essas leis aprovadas, você na oposição, né? O que mostra a Exatamente. capacidade de articulação, né? Conseguimos ali mobilizar a Câmara, mobilizar a sociedade para que essas leis fossem aprovadas. Nenhuma lei dessa saiu da nossa cabeça, a maior parte vem da demanda popular, vem de sugestões de instituições, de entidades. E aí vem a eleição, né? De 22. Sim. E a federação se forma, o PT, o PV e o PCdoB. E eu recebi o convite para ser candidato pelo PV. O PT ainda numa indefinição interna naquele momento. E aí a gente consolida ali o acordo em torno da minha candidatura, a Rosilene, nossa senadora, e a Olga Mito, PCdoB, nossa vice-governadora. Sim. E aí, poucos meses depois da eleição, você representou muito bem o time do presidente Lula, o time do campo humanista, do campo progressista, contra o negacionismo do Ibanez. O Ibanez vence a eleição. Poucos dias de mandato, tanto do presidente Lula quanto do Ibanez, tivemos 8 de janeiro aqui em Brasília, né? E o Ibanez cochilando, né? O que você acha de um governador que cochila enquanto a cidade está sendo atacada, o patrimônio público está sendo atacado? Se o Ibanez não tivesse vencido a eleição, não teria 8 de janeiro. Se eu fosse governador naquele momento, não teria acontecido 8 de janeiro. Não só permitiu que acontecesse, permitiu que tudo aquilo se desenvolvesse. Não foi um dia, foram semanas. Sim. Com aquilo tudo sendo gestado, sendo preparado. A gente teve o incêndio de um ônibus, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Antes, no dia da diplomação do presidente Lula, né? Ainda em 2022... Exatamente. Nós tivemos ataques aqui na capital. E ônibus chegando todo dia, ônibus chegando, a gente oficiou o Ministério Público. Tem que ver o que é isso aí. Tá trazendo arma, bomba. Sim. O que eles estão trazendo para Brasília? E depois a gente viu no que deu. Sim. O Ibanez ganhou a eleição, Luiz, por 4.996 votos. Essa foi a margem que ele teve para ganhar a eleição no primeiro turno. Eu digo, foi uma derrota eleitoral, mas foi uma vitória política do nosso campo. Por quê? Porque a gente estava completamente desorganizado naquele momento. Sim. Ainda com muita divisão no campo. Tivemos 4 candidaturas do campo progressista. 4. Depois, no segundo turno, a gente se organiza para eleger o Lula. Foi onde o Lula mais cresceu. Sim, proporcionalmente. Entre o primeiro e o segundo turno foi aqui. Eu lembro. E a gente parte para um diálogo coletivo para tentar chegar em 26 com a unidade plena. Que não está 100%, mas já é bem maior, bem melhor do que foi a última eleição. Agregando o PDT, né? Agora tem o PDT, o PSOL, a rede, o PSOL, o PV, o PT, o PCdoB juntos. 6 partidos, a senadora Leila para a reeleição, a Érica Cocai, nossa deputada, indo para o Senado. Também, são 2 votos para o Senado. E um time muito forte de deputados federais, cidades, de candidatos que têm história na cidade, que não estão indo para brincadeira, estão indo para ganhar a eleição. E a gente vai para a reeleição do Lula também com força total. E vamos para a campanha ao governo aqui, para ganhar a eleição. Sim. Brasília está no pior momento, está vivendo a pior fase da sua história. São os piores indicadores da saúde, educação, segurança. É a pior gestão, o pior governo é o governo da Cilene do Ibanez.
É importante que você diga que o governo é da Celina e do Ibanez, né? Porque no debate a Celina ficou tentando se esquivar durante todo o tempo, de forma vergonhosa, é, do Ibanez, sendo que ela assumiu por bastante tempo. Assumiu no 8 de janeiro, ficou 3 meses. Já é governadora há 4 meses. O Ibanez é um governador que gostava muito de viajar. Então ela assumiu bastante. Se você somar, pega mais de ano aí que ela foi governadora, né? Rapaz, assim, eu fico impressionado com a cara de pau desse povo, sabe? Além de Porque secretária, né? Além de... a Celina, ela foi do governo, ela foi base do governo, Hollenberg. Foi. Ela era da família, ela participava do grupo político da família Roriz. Certeza. Ela rompeu com o Roriz, ela rompeu com o Hollenberg. Aí ela foi deputada federal na chapa, na nominata que dava apoio ao Ibanez em 2018. Sim. Foi eleita pelo PP. Era da base do Ibanez aqui. Aí ela foi eleita vice-governadora do Ibanez e rompeu com ele. Pensa numa pessoa que não dá para confiar. Traiu todo mundo. Traiu todo mundo. Como é que a gente vai dar o governo para alguém que não é confiável? Uhum. E aí eu digo mais, agora ela está com uma história de que, todo mundo está me atacando, eu sou vítima. Gente, Caça-leoa, né? aí Sabe? inventa essa história de leoa, camaleoa, seja lá o que for. Meu amigo, quem é vítima é a família do cidadão que morreu na porta do hospital de base, da pessoa que morreu na UPA sem atendimento. Essas são vítimas. Ela não é vítima de nada, ela era vice-governadora do Ibanez. Ela passou os últimos 4 anos trabalhando numa sala ao lado dele. Eu não sabia de nada do BRB. Sabe qual é uma das maiores relações do Vorcaro? É com Ciro Nogueira. Quem é Ciro Nogueira? O presidente do PP. Quem é o PP? É o partido da Celina, Sim. que comanda a saúde pública desde 2019 aqui em Brasília. É o PP que comanda. Que indicou Paulo Henrique no BRB, né? Indicou o Paulo Henrique, indicou o Gilberto Ock, que foi presidente do IGES, indicou o secretário de saúde, indicou todo mundo na saúde, foi indicação dela, do partido dela, e no caso do BRB, o Paulo Henrique também era ligado ao partido dela. Ela não tem nada a ver com o Paulo Henrique. Ele não gostava de mim, eu não gostava dele. Pera aí, ninguém é idiota. Uhum. Ela acha que o povo é bobo. Uhum. Aí agora ela está dizendo que é outro CPF. Aí o que é bom de Ibanez, ela fala que foi ela que fez. O que é ruim, que é a grande parte, a maioria, ela fala que foi outro governo. Não era Muito ela. fácil assim, né? Isso é malandragem. Sim. Então, a gente tem um desafio agora que é esclarecer a população, a nossa base petista, a nossa base progressista, o nosso campo. A gente tem que falar com o povo. E falar de maneira clara, fácil. Explicar. Tem muita gente que não sabe o que está acontecendo. Que história é essa do BRB quebrado? O BRB está totalmente fragilizado. Uhum. É porque no governo Celina e Ibanez, Ibanez e Celina, Celinês e Ibalina, o que aconteceu? Aconteceu um roubo do BRB. Aconteceu um roubo. Mais de 12 bi que o BRB comprou do Master. Coisas que não existiam. É como você pagar por uma coisa que não vale nada. As carteiras falsas, né? Exatamente. De empresas de fachada. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Aí ela não explica, ela não publica auditoria, ela não publica balanço. Não tem salvação para o BRB com a Celina. Se a Celina, até a eleição, não deixar o BRB ser liquidado ou privatizado, e ela ganha, acabou o BRB, vai acabar depois. Se não acabar, até lá. Se a gente ganhar a eleição, a gente resolve o BRB. E como que ela quer, entre aspas, resolver a situação, né? Sugeriu aí dar a serrinha, né? A questão dos concursos públicos, o empréstimo que acaba com o concurso público, né? Enfim, não está querendo resolver, né? Ela não tem como resolver, porque ela não tem credibilidade e ela não tem transparência. Como é que você vai resolver um problema que você não sabe qual é o tamanho dele? Quando a gente vai ao banco pegar um empréstimo, você, eu, qualquer pessoa, a gente leva comprovante de residência, a gente leva contra-cheque, o comprovante de renda, para mostrar, primeiro, que eu posso pagar aquilo que eu estou pedindo, e 2, que se eu não pagar, sabe onde me acharem. E dependendo, ainda bota um avalista. Alguém vai dizer, olha, se ele não pagar, eu me responsabilizo. Ela foi lá tentar fazer um acordo, sem balanço, sem auditoria, e querendo que o governo federal avalize. O governo federal falou, olha, eu não vou avalizar, mas se você quiser usar o fundo que você tem direito, que vai ser para educação, saúde, segurança, para investimento social, você pode usar, que é o fundo de participação dos estados e dos municípios. Aí agora ela está dizendo que o acordo não saiu porque o governo federal não ajudou. Peraí, como assim o governo federal não ajudou? Primeiro, não é o governo federal que tem que mostrar como é que vai pagar, porque não é dele a dívida. Quem mandava no BRB, quem manda no BRB não é o governo federal, não é o Lula.
Sim. Era a Celina, é ela. Era o Ibanez, junto com ela. Então, essa história de que o governo federal... Ontem mesmo eu fiz uma publicação, ela foi lá me responder no Twitter. Sim. Aí ela disse assim, você poderia parar de atacar o BRB e pedir ajuda do seu governo. Primeira coisa, eu não ataquei o BRB. Quem atacou foi ela. Quem roubou o BRB foi o governo dela e do Ibanez. Exatamente. Eles atacaram o BRB e os empregados do BRB. Uhum. Outra, o governo federal não vai fazer o papel que ela tem que fazer. Sim. Qual é o papel dela como governadora? Abrir o banco, colocar o balanço para todo mundo conhecer e dizer, a dívida é essa, eu vou pagar assim, com juros tantos, amortização é isso, Sim. tanto tempo. O que ela quer? Ela quer que o povo pague a conta. Pague a conta. E transferindo responsabilidade, fazendo, Aí, mentindo, né? E jogando. aí é menos nomeações para o serviço público, é congelamento de salário, menos hospital, menos escola, menos creche. Uhum. É isso que ela quer usar para pagar o rombo do roubo que ela e o Ibanez criaram. Sim. Eu vi você denunciando recentemente, imagino que ontem ou anteontem, uma grande expressão do patrimonialismo que a gente vê, que é esse governo Ibanez Celina, né? Que é confundir o público e o privado, né? A gente viu outro dia um ônibus escolar fazendo campanha, até ia botar para você reagir aqui, mas tem um número, a gente não quer fazer propaganda do número dos outros, né? O nosso número é 13. O que foi isso aí, hein? Que você... Crime eleitoral. Crime eleitoral. Eu espero que o Ministério Público se posicione, eu espero que a Justiça Eleitoral se posicione, Uhum. e ela arque com as consequências de ter usado ônibus escolar, comprado com dinheiro público, para fazer a campanha dela, para carregar os cabos eleitorais dela até o dia lá, o lugar do ato que ela fez com um deputado estadual da base dela lá em Planaltina. Senão flopava, né? Pois é. É que dá esse jeito. Coisa que acusa o PT de fazer, mas usa O o tempo aparato inteiro, público, né? rapaz, eles acusam a gente de ter quebrado o DF. Quem quebrou o DF? Foram eles. 5 bi de dívida, fora o baile do BRB. Eles quebraram Brasília. Acusa a gente de não saber fazer as políticas públicas. Quem construiu mais escola? A gente ou eles? Exatamente. Quem construiu mais creche? Pega aí 8 anos de Ibanez e Celina. Quantas creches entregues? Não vai chegar a 20. Só o governo Aguinaldo já... Só a Aguinaldo, em 4 anos, o governo do PT em Brasília, foram 54. Uhum. Entre entregues e prontas para serem entregues logo em seguida. Vamos comparar contratação de servidor, vamos comparar quem cuidou das carreiras do serviço público, vamos comparar quem é que construiu mais hospital, quem é que construiu equipamento cultural. Sabe, assim, hoje mesmo de manhã eu estava numa entrevista e um jornalista tentou me provocar dizendo, olha, mas a esquerda tira o dinheiro e não usa bem e tal. Eu falei, peraí, rapaz, que história é essa? Sabe, assim, a gente precisa também explicar para as pessoas isso. Quem é que governou melhor? Quem é que fez mais? Quem é que entregou mais? Sobre a segurança pública, por exemplo. Porque a esquerda não fala de segurança e não tem projeto para segurança. Como não tem? Olha nossos programas de governo. Integração, inteligência, prevenção à criminalidade, está tudo desenhado. Qual foi o estado dos que mais evoluiu em segurança pública recentemente? Foi o Piauí. Quem é que governa o Piauí? Rafael Fonteles do PT. Pronto. Olha São Paulo. O governo do ministro do Bolsonaro, que está lá, aumentou a criminalidade de São Paulo. Ninguém anda mais em paz. Aqui os feminicídios aumentaram. Aqui aumentou o feminicídio. Aqui aumentou roubo e furto. Aqui aumentou latrocínio, que é roubo seguido de morte. Aqui aumentou morte entre pessoas de rua, em situação de rua. Tudo aumentou. E eles que entendem de segurança pública. Aí ela vai mentir na campanha, mentir na TV, dizendo, nós controlamos a criminalidade. É porque ela divide. Ela pega só homicídio, que praticamente ficou estável, e separa de todos outros tipos de morte violenta. Feminicídio, latrocínio, etc. Sim. Ela separa. Aí só esse dadozinho que pequenininho ela vai usar para mentir e dizer que o governo dela foi bom na segurança pública. Mas foi uma tragédia, foi um horror. Mentirosa e preconceituosa, né? Outro dia ela deu uma declaração falando sobre o PT, né? A gente está no podcast do PT aqui, com um candidato à oposição dela, sempre bom pontuar, né? Que ela disse que os estados onde o PT ganha são povoados, né? Por pessoas com menos discernimento. Ou seja, pessoas sem capacidade de enxergar a realidade, né? Olha só, né? Como a gente, depois de ter passado 400 anos de escravidão, a gente ter passado
durante aí todo esse tempo quase, né? O voto feminino não tem nem 100 anos no Brasil. A gente ainda ouve esse tipo de coisa, né? Uhum. Ela só faltou explicar um detalhe. O PT ganha no Nordeste e em outras regiões, onde a população, que durante quase 500 anos nunca teve o olhar do Estado, porque pela primeira vez alguém teve o olhar por elas, alguém teve atenção com elas. E quem teve? O governo do PT, o governo do Lula, que levou luz onde não tinha, que levou água onde não tinha, que levou escola onde não tinha, que levou universidade onde não tinha. Uhum. É óbvio que essa população que nunca foi tratada com respeito, ela vai votar em quem a tratou com respeito. Ela vai votar. Claro. E aqui no DF, a mesma coisa. A gente está lá no Sol Nascente, tem um conjunto enorme de pessoas que estão conosco. Por quê? Porque essa população, principalmente mulheres, está cansada de chegar na UPA e não ter médico. Está cansada de chegar no hospital e não ser atendida. De não conseguir ter o cadastro único da assistência, porque tem a fila do CRAS. Exatamente. Virou a cidade da fila. Essa é a consequência do governo de direita no DF. Tá na hora dessa fila andar, Leandro? Está na hora dessa fila andar. A gente está usando esse mote na campanha, que não é apenas um mote, é uma urgência. A fila da saúde tem que andar, porque é inadmissível que uma pessoa espere, em média, 250 dias para fazer uma cirurgia. Tem gente que está esperando 3 anos. Eu encontrei uma companheira, uma cidadã ali na estação do Guará, semana passada. 2 anos e meio esperando para tratar um mioma no útero. Do lado, eu andei 100 metros, tinha lá um ambulante que estava há 3 anos esperando para fazer uma cirurgia da perna. Não fazia, não faz. É a fila da saúde, é a fila da creche. Que a Celina, de maneira extremamente malandra, fez o seguinte: você quer uma creche? Você quer uma vaga na creche? Quero. Onde é que você mora? Ah, moro no Gama. Que bom, a vaga é lá em Sobradinho. Pô, mas Sobradinho, peraí, como é que é? Vocês vão pegar o BRT, descer na rodoviária, pegar outro ônibus e ainda talvez você tenha que pegar o circular lá em Sobradinho. Ah, vai ficar muito difícil para mim. Ah, então tá bom, obrigado. Vai para fora da fila, sai da fila. Ou seja, existe uma fila enorme da creche pública que está escondida pela Celina. Foi escondida pela Celina. A fila da assistência social. Eles fizeram outra malandragem. As pessoas iam ao CRAS para poder fazer o cadastro único. E aí ficava aquele aglomerado de gente na fila dando volta no quarteirão para pegar a senha do CRAS. Jogaram a fila para onde? Para um 56. Tem lá a fila quilométrica de pessoas que ligaram no 56 até agora não receberam o benefício. Tem a fila do transporte. Vai na rodoviária, horário de pico, vai na rodoviária de manhã, final da tarde, filas e filas, porque tem pouca linha de ônibus. Sim. Fila no metrô. Metrô em fila porque anda devagarzinho, não foi recuperado, não investiram. E por aí vai. Então, esse mote, essa ideia da fila tem que andar, ela tem que andar para o usuário, para o cidadão. E tem que andar a fila do GDF também, porque já deu tempo da Celina e do Ibanez. Bom, você tem um plano de enfrentamento de filas, né? Uma das suas propostas, né? Isso, a gente passou aí, Luiz, muito tempo construindo um programa e na área da saúde, principalmente, a gente conseguiu detalhar como. Reduzir a fila não é o suficiente se você deixa a fila crescer de novo. Então, tem que zerar a fila, tem que tirar o povo da fila com o mutirão de cirurgia e exame, botando todas as formas para funcionar. Atendimento direto, final de semana, de madrugada, à noite, contrato temporário, contrato emergencial, nomeação de servidor, convênio com o privado dentro da tabela SUS, bota tudo para funcionar aqui, ó. Leito de retaguarda, hospital funcionando em 100% da capacidade. Enquanto eu vou reduzindo a fila, eu vou fortalecendo a retaguarda, que é a atenção primária em saúde. Então, eu preciso constituir rapidamente as equipes que não estão constituídas, ampliar as unidades básicas de saúde e botar as equipes na rua para prevenir doença, para orientar a população com vacinação, pré-natal, com todos os exames iniciais que têm que ser feitos ali na UBS. Trazendo as carretas do Ministério da Saúde, trazendo toda a força do Ministério da Saúde, que vai estar com a gente nisso. E aí, reduzindo a fila, eu vou prevenindo ela de aumentar, e aí eu consigo equacionar esse problema. A minha meta é 30 dias para exame e cirurgia. Quero terminar o governo com esse prazo máximo
valendo para a população. Já nos primeiros 100 dias eu já quero botar o limite para essa força-tarefa em relação aos prazos. Então, a gente tem um método, a gente tem uma fórmula, e ela está sendo agora cada vez mais aprofundada, e é isso que a gente vai fazer, tirar o povo da fila da saúde como das outras. Boa, boa. Outras propostas, seu plano de governo está bem robusto, está bem, enfim, simples também de ler, o que é importante, né? Que não pode ser uma barreira, não pode ser um impeditivo para a população não poder ler, para que a população não possa ler. Outras propostas, você tem além da tarifa zero, não só aos domingos, né? A tarifa zero ao longo da semana toda, o orçamento participativo, que é uma, vamos dizer assim, uma grife petista, como a gente já falou aqui, né? Lá de 1988, com o Olívio Dutra em Porto Alegre, a Erundina em São Paulo, depois, enfim, Fernando Pimentel, Patrus Ananias, Fernando Pimentel em Belo Horizonte, e você traz isso para o seu plano de governo, que nada mais é do que democratizar, garantir o Estado para quem banca o Estado, para quem vive no Estado, né? Que é a população. Eu queria que você falasse dessa e do que mais você puder falar das suas propostas de governo. A gente tem bons exemplos no Brasil de gestão séria, de gestão que funciona. O exemplo do Piauí na segurança pública e agora na educação. O IDEB do Piauí foi lá para cima, com investimento no professor, na tecnologia, com investimento na infraestrutura das escolas. Uhum. Trabalho brilhante do Rafael e do secretário de Educação de lá. Na área do transporte, gestões municipais nossas também foram muito bem sucedidas lá em Contagem, Minas Gerais, na integração da área metropolitana. Uhum. Então, a Marília, que agora vai ser senadora, fez um trabalho muito bom, né, de diálogo com os outros prefeitos. É o que eu vou fazer aqui com o entorno. Sentar com o governador de Goiás, com os prefeitos do entorno, e a gente montar um único sistema de transporte DF entorno, com bilhete único também. E dar início ao sistema de trilhos, começando pela área sul, que é a Lusiânia, a terra da ferroviária. Uhum. Da mesma maneira, em relação à escola integral, a gente tem o modelo do Ceará, que é um modelo nosso, foi implementado e está lá com quase 80% de escolas em tempo integral. A gente tem a possibilidade de trazer para Brasília também boas práticas de gestão ambiental, de controle fundiário, de habitação social. Municípios também governados por nós tiveram boas experiências de ampliação do Minha Casa Minha Vida, boa parceria com o governo federal, que a gente vai fazer em Brasília também. O governo federal vai ser um grande parceiro nosso. Uhum. A minha experiência recente como gestor federal também me permitiu ver como funciona uma boa articulação do governo estadual, da prefeitura com o governo federal. E a postura do presidente Lula, que foi magnífica, né, de receber todo mundo, de apoiar todo mundo que queria fazer coisas boas para a sua população. Ele não fechou a porta para ninguém. Exatamente. Eu mesmo, lá na cultura, nós lá na cultura, atendemos prefeitos, governadores de direita e de esquerda. Sim. Porque a demanda era a cultura, não importa se o Claro. governador é A ou B. E é essa relação que eu quero ter. Eu quero ter o governo federal como parceiro dos investimentos em saneamento básico, infraestrutura, esgoto. Uhum. A gente tem várias áreas no DF que não tem ainda saneamento básico. Morro da Cruz, lá em São Sebastião, o Santa Luzia, Sim. lá na Estrutural, o próprio trecho 3 do Sol Nascente, a expansão de Samambaia e outras áreas que a gente tem que levar a infraestrutura urbana. Não adianta regularizar somente. Uhum. E garantir a habitação social com força. Então, a gente tem muitos bons exemplos para trazer, se inspirar, mas também colocar Brasília nesse lugar de referência. Brasília já foi modelo nos governos nossos, desde 94, 95. Uhum. Bolsa Escola nasceu aqui, no nosso governo. Saúde em Casa nasceu aqui no nosso governo. Depois, o último modelo de transporte que a gente teve em Brasília foi o governo Agnello, BRT Sul. Tivemos a assistência social, o SUAS, implementado aqui no governo também dele, com a Arlete Sampaio à frente desse processo. Então, foram muitas boas práticas aqui em Brasília, nos nossos governos, que inspiraram o Brasil. Hoje, o que Brasília ela dá de exemplo? Nada. Ela dá mau exemplo de corrupção, de mau uso do dinheiro público, de má gestão, de resultados horríveis. É isso. Sim. A capital tem que ser o exemplo. Ela não é só o polo, o centro administrativo e político, ela também é o farol. Ela é o país do futuro. Tudo começa antes aqui. É isso que a gente vai fazer quando a gente começar a governar de novo Brasília. Sim. É importante você falou dessa questão, desse republicanismo necessário para se gerir qualquer coisa no país, né? Eu espero muito que você seja governador com um presidente aliado, que seja o presidente Lula. Amém. Mas essa capacidade também da gente dialogar com todo mundo.
Leandro, antes da gente terminar, eu preciso te fazer uma pergunta sobre a cultura, senão minha mãe me mata, a Sheila me mata, a gente precisa conversar sobre isso. Mas esse ponto também, antes que você está disputando com dois projetos que colocaram Brasília nas páginas policiais, né? Pra você fechar esse ponto para a gente partir para a cultura e encerrar, porque a cultura também é programa de governo, a gente Claro. vai... A gente não quer a Brasília do passado, nem a do presente. A gente quer a Brasília do futuro, de um novo futuro, de uma nova realidade. E a cultura é parte disso. A cultura é a ferramenta de pertencimento que a gente tem, de criar coesão, de criar integração social. A cultura é uma política que toca várias dimensões do ser humano. Ela toca a saúde, porque a cultura leva alegria, ela leva energia, ela leva sorriso, ela leva movimento. Uhum, E a cultura, ela diminui a depressão, claro. ela enfrenta a solidão. Por isso, uma boa política cultural também é uma boa política de saúde pública. A cultura é educação, ela é formação. Quando uma pessoa se forma no campo da cultura, seja na dança, no teatro, no cinema, no patrimônio, nas artes como um todo, Uhum, ela também se capacita, ela aprende e ela devolve isso para outra pessoa. sim. A cultura é sustentabilidade, porque ela gera emprego, gera renda e é parte da economia verde, limpa. Então, ela, hoje, 3,5% do PIB no Brasil vem da cultura. Aqui no DF é muito menos, porque não tem uma política cultural que estimule o desenvolvimento econômico a partir da própria cultura, da economia criativa. Então, são tantas variáveis que a cultura ataca, que ela alcança, que a gente precisa, e justifica isso, precisa colocar a cultura na primeira prateleira. Claro. Mas para isso tem que ter toda uma reestruturação da política cultural do DF, que hoje está detonada. Uma secretariazinha de cultura, com poucos servidores, não tem um sistema de cultura no DF, então você não tem instituições que façam aquele trabalho mais segmentado, seja no campo do patrimônio cultural, não tem a fundação. Vários estados têm, Brasília não tem. Uhum, Não tem a Fundação das Artes, a gente não tem uma institucionalidade, uma agência que seja para fomentar o cinema, que já foi muito forte em Brasília, sim. e por aí vai. A parte de museus, Brasília não tem uma política de museus. Uhum, A gente vai estruturar o sistema distrital de cultura, uhum, com as instituições bem posicionadas, com servidor e com orçamento, tanto local quanto federal. Vamos bater lá na porta da Miss Margarete e vamos fazer um bom arranjo de aplicação da Lei Rouanet em Brasília, de fomento direto, discutir todos os editais e fundos que a cultura tem para poder implementar em Brasília. E a gente tem aqui um grande celeiro cultural do Brasil, porque aqui o Brasil está. Aqui a gente tem todas as regiões representadas, as embaixadas estão aqui. É um caldeirão sim. cultural que pode ser fervido e gerar muita coisa boa para Brasília e para o Brasil também. Maravilha. Não, eu acho muito importante você que participou dessa reconstrução da política cultural enquanto presidente do IFAM, que eu acho que você tem essa percepção que a cultura é ampla, ela é a economia da cultura também, mas não só, entre aspas, são as manifestações que precisam de reconhecimento, valorização, mas também o que a gente é, né? As práticas, botar uma água quente no café ou no chimarrão é cultura, é o que nós somos, né? E essa garantia e salvaguardas necessárias são muito importantes porque é isso. A gente viu em todas as esferas da cultura o governo Celina Ibanez vacilar muito, tanto na questão da prainha, dos orixás, quanto ali no Choro no Eixo, Asa Exatamente. Norte, onde o Lula ganhou, talvez não por acaso tenha tido esse ataque. É muito importante saber que a gente vai ter um governador que saiba que a cultura é ordinária, como diz o Gilberto Gil, né? Exatamente. Tem que Ordinária estar no na cesta sentido de básica. estar na cesta base, estar na ordem do dia. É isso. Leandro, última pergunta aqui que eu sempre faço para todos os nossos convidados e convidadas, citando uma canção anarquista italiana que diz para a gente dar uma rosa aos rebeldes que falharam ou fracassaram. Tem que ver a tradução direito, mas essa palavra é a menos importante, porque falhar, fracassar na política é relativo. A gente planta uma semente, constrói, inspira. Mas eu queria que você ofertasse alguma rosa para alguém da história, para alguém que o sistema de alguma forma interrompeu, mas que segue nos inspirando nos dias de hoje. Eu vou oferecer uma rosa para a irmã Dorothy Stang. No Brasil, na América Latina, especialmente no último século, a gente teve muita gente morta por defender o que acreditava. E mesmo sendo ameaçada, mesmo sendo desencorajada, ela, e assim como tantos outros, como Chico Mendes, como outros mártires, não parou de fazer o que tinha que fazer, Uhum, como Bruno e Dom. sim. Estou falando deles, né, porque lutaram
pela natureza, lutaram pela Amazônia, lutaram pelo meio ambiente, lutaram contra a grilagem, lutaram contra o ataque aos indígenas, o ataque aos ribeirinhos, o ataque aos extrativistas. E uma coisa que me chama muita atenção nela, como me chama atenção em muitas das histórias que a gente tem dos mártires, é que não tinham medo. Acho que essa é uma virtude. Não que ter medo seja um defeito. Nós temos medo, o medo é humano. Mas não deixaram que o medo os controlasse. Não deixaram que o medo os freasse. E impedisse que eles fizessem o que precisavam fazer. E foram até o final. Foram até a morte. Foram até a cruz. Foram até o tiro. Foram até a tortura. Foram até o último momento da vida para defender o que acreditavam. E não para eles, para outros, para toda a humanidade. Então, foi um assassinato brutal. E a história dela diz muito para mim, diz muito para muitas pessoas, sobre não ter medo e ter coragem de enfrentar o que tem que ser enfrentado, em nome de todos nós, em nome da humanidade, em nome dos pobres, dos marginalizados, que não tem ninguém para lutar por eles, muitas vezes, né? Que são desvalidos, que são esquecidos, mas esses que se colocam na luta têm que ter o nosso respeito. Certo, Leandro. Agora, para descontrair um pouquinho, a última pergunta mesmo. Um ídolo do Botafogo não vale Garrincha e Newton Santos? O ídolo do Botafogo. Olha, vou falar um ídolo recente e que me deu uma alegria imensa, foi o Alex Telles. Eu poderia falar do Jairzinho. Camisa 13. Poderia falar do Jairzinho, poderia falar do Heleno, poderia falar do Zagallo, que é 13 também. Poderia Louco falar Abreu é 13 do Louco também. Abreu, que é 13. Botafogo Poderia tá bom de 13. falar né? do Paulo César Caju, poderia falar do Gerson, poderia falar do Amarildo, né, que ganhou junto com o Garrincha a Copa de 62, quase sozinhos ali, carregando o time nas costas. Mas o Alex, porque, poxa, meu pai era Botafogo e eu me tornei Botafogo por causa do meu pai. Meu pai faleceu tem 6 anos e aquela Libertadores, recente, né, tem 2 anos de título. Você estava lá, né? Eu estava lá em Buenos Aires, né, e fui para ver o jogo. E o estádio foi uma catarse, o que tinha de mãe com filho, pai com filho, com neto, com avô, com vó, famílias inteiras, 3, 4 gerações vendo o jogo juntas. Foi muito legal, foi muito especial. E diz muito sobre o Botafogo, né? Nós não somos botafoguenses porque a gente ganha sempre. Aliás, a gente quase não ganha. Mas tem uma mística alvinegra que tem a ver com a família, que tem a ver com o laço, com essa coisa muito profunda. E aquele jogo foi uma loucura, né? Porque o Gregory foi expulso com menos de 1 minuto. Eu quase morri do coração, fiquei pálido, branco, azul, verde, rosa. E ali foi o primeiro gol do Luiz Henrique e o gol do Alex, de pênalti. E é um cara que decidiu ficar no Botafogo, mesmo agora com esse ano e meio para trás difícil, e ele está lá. E representa essa geração que conquistou o grande título da história do clube. Boa. Daqui a próxima entrevistada aqui também uma grande botafoguense, Rosilene Correia. Rosilene. Leandro, obrigado pela presença. Espero que você seja vitorioso. Menos domingo que é Flamengo e Botafogo, mas na campanha, na vida. Valeu, Luiz. Muito boa conversa, grande abraço, querido. hein? Obrigado. Comparada, valeu. Até a próxima. Grande abraço.